confesso aos irmãos que eu não sou um pregador da palavra ativo, mas Deus, Ele não chama tímido e covarde. Essa é a palavra que Deus me deu nesta tarde, para que todos possam meditar na palavra do Senhor. Nós devemos ser valentes. Eu gostaria que todos abrissem as nossas Bíblias no livro de Juízes, Juízes de capítulo 7. Glória a Deus. Juízes 7. Vou estar lendo o versículo número 2. Amém? Amém. Eu estava lendo a palavra do Senhor que diz assim: e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para que eu garro midianitas em suas mãos, assim que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém? Amém. Somente esse versículo. Meus queridos e amados irmãos, Gideão era um homem a qual Deus chamou para uma grande luta, para uma grande peleja, para uma grande batalha. Gideão, se olhasse para dentro dele, ele não tinha capacidade para fazer isso. Mas quando Deus está na vida do homem, quando Deus está na vida de uma mulher, Deus ele faz grandes coisas. Então, Deus manda Gideão se levantar de madrugada, né? E Deus então viu que eram muitos homens que estavam com ele. Por quê? Porque eram muitos homens que estavam com ele. Aquele povo ia se vangloriar, aquele povo ia falar: não foi nós que vencemos, não foi Deus. Então Deus, meus queridos e amados irmãos, Ele não conta com a quantidade de pessoas. Deus ele conta com o quê? Com a capacidade. Deus olha a qualidade. Deus ele não olha como o homem vê. O homem muitas das vezes nós olhamos a quantidade. Deus não. Deus ele olha a qualidade. Deus então manda que Gideão, glórias a Deus, aleluia. Gideão tinha o quê? 32 homens, 32.000 homens em suas mãos. Para essa batalha era muita gente, era muitos homens. Gideão, então Deus manda que Gideão, glórias a Deus, aleluia. Eu fiz uma letra aqui que nem eu estou entendendo muito, mas Deus ele pode estar me abençoando nessa palavra. Glórias a Deus, aleluia. Deus não conta com a capacidade, então Deus manda que o quê? Os tímidos, os covardes voltem. Então nisso voltaram 22.000 homens. Voltaram. Então ficou 10.000 homens para essa peleja. Mas ainda eram muitos homens, era muita gente. O povo ia se vangloriar com aquilo, ia falar que foi eles que venceram, que foi eles que pelejaram. A glória não ia ser de Deus, a glória é sempre de Deus. Aquele que tenta tomar a glória de Deus, ele é destituído. Temos um forte exemplo de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, ele resplandecia a glória de Deus. Ele era um anjo que Deus prestava elogios a ele, mas ele queria ser maior do que Deus. E Deus abomina isso. A glória sempre vai ser de Deus e a glória sempre será de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então, Satanás ele queria ser maior do que Deus. E ele não foi maior do que Deus, nunca será. Glórias a Deus, aleluia. Então aqueles eram muitos homens, os tímidos, os covardes, tinham que voltar. Porque Deus conta com homens que têm coragem. Deus conta com homens que têm a capacidade. E cada um de nós que está aqui, que nós estamos aqui, é porque Deus ele nos vocacionou. É porque Deus viu algo dentro de nós. Nós temos essa capacidade. Mas nós não podemos fazer sozinhos. O que Deus está querendo dizer para nós nessa palavra? Que nós não podemos sozinhos. Nós temos que confiar em Deus. Porque com o Espírito Santo de Deus nós podemos fazer muitas coisas. Mas sem Ele não podemos fazer nada.
Deus então manda, glórias a Deus, aleluia, que Gideão, glórias a Deus, Deus mandou que aqueles homens fossem até um ribeiro, beber água ali, e aqueles homens que bebessem a água, colocando a sua língua dentro da água, como os cachorros fazem, Deus mandou separar. Porque quando você está numa batalha, você tem que estar o quê? Atento, vigilante. Glórias a Deus, aleluia. Então Deus mandou separar aquele povo. E aquele que ia com a mão e a água até a boca, Deus mandou separar. E nisso restaram 300 homens. Mas como? Olhando na lógica humana, como que vai vencer aqueles milhares de homens com apenas 300 homens? Olhando na lógica humana, é impossível. Mas Deus é o Deus impossível, Deus é o Deus que faz maravilhas. Glórias a Deus, aleluia. Deus é o Deus dono do poder. Glórias a Deus, aleluia. Então nisso restaram 300 homens. E Deus falou para Gideão: Gideão, com esses 300 homens, eu estarei entregando os midianitas ou os madianitas em tuas mãos. Glórias a Deus, aleluia. Deus fez uma promessa a Gideão. Já quero abrir um parênteses aqui. Deus, quando Ele faz uma promessa para nossas vidas, Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é mentiroso como ser humano. Deus não é Deus de duas palavras. O Deus a qual nós servimos é um Deus de excelência. E Ele conta com cada um de nós. Se estamos aqui, é porque nós temos a capacidade. E Deus quer ver o que Deus quer fazer maravilhas através das nossas vidas. Agora, essa palavra é um grande exemplo. Eu nunca tinha parado para meditar nessa palavra. Assim, eu passava nessa palavra, assim, mas nunca tinha parado para meditar. Você já imaginou aqueles milhares de homens, aqueles milhares de inimigos? Como que 300 homens iam vencer? Mas quando Deus está no negócio, a coisa fica diferente. Quando Deus está com a gente fica tranquilo, a gente sossega. Quando Deus ele está falando que Ele está com cada um de nós, eu sinto isso, através dessa palavra. Eu já posso profetizar isso. Deus ele está querendo dizer que Ele está conosco, que nós podemos prosseguir, porque Ele está conosco. Pode se levantar os inimigos que vierem, mas Deus está conosco. Glórias a Deus, aleluia. Deus, Ele nos elegeu. Deus, Ele nos vocacionou. E com esses 300 homens, Deus, Ele venceu a batalha. Glórias a Deus, aleluia. Então, aqueles homens, Deus mandou que Gideão se levantasse mais uma vez e fosse até o arraial, porque Deus já tinha dado os midianitas nas mãos do Senhor. E Deus ainda falou com Gideão: se tu duvidares, pega o teu moço e vai até lá, que eu vou te mostrar que eu sou contigo. Então Deus manda que ele fosse, e ele foi até lá. E quando ele chegou até lá, os moços já estavam apavorados, os midianitas, os inimigos já estavam apavorados. E um moço daquele começou a contar um sonho. Eu vi uma rodela de pão que se queimava, era como se fosse um pão de cevada que era torrado, se queimava. E o outro moço também, ele pegou e confirmou: não, isso quer dizer o quê? Que o Senhor nos entregou nas mãos do Gideão. Então aqueles moços ficaram apavorados, os inimigos ficaram apavorados. O que eu entendo com essa palavra, meus queridos amados irmãos? Deus é um Deus de estratégia. O que Deus manda Gideão fazer? Pega esses 300 homens, pega cântaros, pega buzinas e pega tochas. Porque Deus já tinha mostrado para ele, olha a estratégia de Deus. Presta bastante atenção nessa palavra, olha a estratégia de Deus. Então o que Deus manda Gideão fazer? Deus manda que esses 300 homens pegassem buzinas, pegassem cântaros e pegassem tochas. E isse até o arraial. E chegando lá, aqueles homens ficaram apavorados. Aqueles homens eles já estavam apavorados.
Deus, o que que Deus, ele conseguiu vencer eles do quê? No medo, no susto, porque eles estavam apavorados. Aqueles homens estavam ali, até mesmo podiam estar lá dormindo, que foi na madrugada, por volta de meia-noite que isso aconteceu. Aqueles homens estavam tranquilos, né? Então Deus, ele pegou eles no medo. Glórias a Deus, aleluia. Eu gostaria que alguém lesse para mim Juízes 7:25. Glórias a Deus. E prenderam os dois filhos do midianita, Oreb e Misé, e mataram Oreb na penha de Oreb. Misé mataram no lagar de Misé. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeb a Gideão, da além do Jordão. Palavras maravilhosas. Então Deus, ele deu os inimigos nas mãos de Gideão. Mas por quê? Porque Gideão, ele foi obediente à voz de Deus. Gideão não tinha capacidade nenhuma, fisicamente, para ganhar essa batalha. E muitas das vezes, essa história se acontece no nosso dia a dia. Não temos capacidade nenhuma para vencer o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? É Satanás, o inimigo das nossas almas. Não temos capacidade de vencer ele com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. Então Deus, Gideão, ele foi obediente à voz de Deus. Então nós temos que ser obedientes à voz de Deus, que nós vamos vencer essa batalha. Glórias a Deus. Mas é necessário uma coisa. A palavra de Deus vai no livro de Jeremias 3:16, fala: clamas a mim, responder cheio, anunciar cheio, coisas grandes e firmes, a qual tu não sabes. Isso é uma grande promessa de Deus para nossos filhos. Deus tem coisas grandes para anunciar. Deus, ele quer usar cada um de nós com grande poder. Mas é necessário que nós viemos dar lugar. Talvez os irmãos queriam uma palavra de mais poder, mas Deus, ele usa a gente com aquilo que a gente tem. E é somente isso que eu tenho nessa noite para oferecer, mas eu espero que Deus, ele tenha falado nos vossos corações, eu espero que Deus tenha falado nas nossas vidas, que vocês entendam essa palavra. Deus, ele não conta com os tímidos, Deus, ele não conta com os covardes. Se Deus mandar você ir, vai. Se Deus mandar você fazer, faz. Deus não olha a sua estatura, Deus não olha a sua idade, Deus não olha o seu entendimento, não. Deus, ele precisa de o quê? De um coração aberto. Deus, ele precisa de um coração contrito. Deus, ele precisa de você para que ele possa ganhar alma para o reino dele. Nós estamos aqui para fazer algo para Deus. E por mais que nós façamos alguma coisa para Deus, meus queridos, nós ainda não fazemos nada. Porque a misericórdia do Senhor, o que Ele fez pela nossa vida, glória a Deus, aleluia, é muito maior. Talvez os irmãos aqui, eu até pensei em falar um pouco, quando eu tivesse a oportunidade para ministrar uma palavra, Deus tinha colocado no meu coração anteriormente, eu falar um pouco do meu testemunho, um pouco da minha vida. Muitas pessoas aqui não me conhecem, não sabem muito o que eu passei, não sabem muito a minha história. Eu fui uma pessoa, glórias a Deus, aleluia, que aproximadamente eu fiquei 2 anos afastado da presença do Senhor. E nesses 2 anos, meus queridos e amados irmãos, eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Comecei a usar drogas, comecei a ir para baile, comecei a andar rebeldemente perante a face do Senhor. Mas eu tinha um desejo de voltar para a casa do Senhor. Eu tinha aquela vontade, todo lugar que eu ia eu orava, todo lugar que eu ia eu lembrava de Deus, mas eu não tinha força para voltar para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Já estarei tentando porque já deu na minha hora. Tive uma infância também muito sofrida. Meu pai era uma pessoa muito violenta, a qual já chegou a quebrar meus 2 braços. O inimigo já estava tramando contra a minha vida, desde a minha infância.
E o inimigo usava ele de todas as maneiras, meus queridos e amados irmãos. Não permitia que a gente ia para a igreja. Não gostava. O inimigo desde a minha infância já lutava contra a minha vida. Por quê? Porque Deus já estava olhando lá na frente. Muitas das vezes você olha hoje para você e nem você mesmo acredita. Mas se você está aqui nessa noite, é porque Deus viu algo em você. E você tem que acreditar nisso. Que você é capaz, que você pode. Gideão não podia. Mas quando Deus estava com ele, ele podia. Deus está conosco, meus queridos. Nós temos que entender isso. Quem é Deus? Que Deus está com você. Acabou. Quem é o inimigo para tentar contra a sua vida? Deus está com você. Não é o teu pai, não é a tua mãe que está com você, é Deus. É o Criador dos céus e da terra. Ele manda em tudo. Entenda essa palavra. Que essa palavra venha ser para mim também. Glórias a Deus, aleluia. Deus está conosco. Que nós não viemos ser tímidos, covardes. Porque os tímidos, covardes, Deus rejeita. Mas se cada um de nós estamos aqui, é porque nós somos valentes. Nós podemos, glórias a Deus, aleluia, nós podemos fazer algo para Deus. Então que nós viemos ter essa palavra no nosso coração, meus irmãos. Eu agradeço. Desculpa aí, de repente não queria uma palavra mais assim, né? Mas Deus, Ele está dentro. Eu creio que Deus falou essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus, mais